Bem-vindos a mais um devocional da nossa agenda com propósito. Eu tô rindo aqui porque eu tô ouvindo uma canção que toca realmente no nosso coração. Eu gostaria que você escutasse um pouquinho desse fundo musical. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Ai, como é maravilhoso, né? A gente escutar uma canção, começar o nosso dia ouvindo uma canção que conforta o nosso coração. Sabemos que a fidelidade do Senhor, ela é eterna. Ela é eterna. E eu sei que eu não sou boa cantora, né? Não sou uma cantora, mas vocês me perdoem, mas não resisti a cantar essa canção. Essa canção, ela fala profundamente no meu coração. E eu espero que ela tenha falado também ao teu coração, que Deus é fiel. Deus é fiel. Que nós possamos começar hoje o nosso dia com essa certeza que Deus é fiel. Deus é fiel. E hoje, domingo, né? Dia de louvar ao Senhor, de ir à igreja, de ir à casa do Senhor, oferecer o nosso louvor a Ele, a nossa vida a Ele, né? Como oferta. E nós temos hoje uma palavra de Deus para as nossas vidas que vai complementar o que a gente acabou falando ontem, né? A nossa agenda com propósito, cada dia ela tem um versículo para as nossas vidas, esses versículos diários que fortalecem a nossa fé, né? Exortando, nos guiando, nos dando direção, nos animando em Cristo. E hoje a palavra de Deus nos conduz a Tiago 1:22. Tiago 1:22 vai falar sobre não ser somente ouvinte, mas praticantes da palavra de Deus. Viver aquilo que cremos. Esse é o tema de hoje. Esse é o nosso tema. Nós sabemos que ouvir a palavra é essencial. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para fortalecer a nossa fé, é necessário ouvir a palavra, né? Mas nós sabemos que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta, né? Não vale apenas com você ouvir a palavra, ir ao culto, você assistir pregações, mas não ser praticante da palavra de Deus, que é a verdade, né? Ouvir a palavra é essencial, porque é ela quem nos dá direção, é ela quem nos conduz, é ela quem fortalece a nossa fé, é ela quem nos dá conforto, quem nos dá vida, quem nos corrige, né? Mas Tiago aqui, né, no capítulo 1, versículo 22, diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago aqui nos alerta que somente ouvir não é suficiente. Não é suficiente com ouvir a palavra. Nos enganamos quando pensamos que ir à igreja e ouvir a palavra é suficiente. Nos enganamos pensando que é suficiente ouvir uma pregação na internet. Ouvir a palavra
é fortalecimento da nossa fé. E quando fortalece a nossa fé, nós devemos colocar ela em ação. Praticar. Praticar essa verdade, né? Essa verdade que nós vivemos. Ou seja, praticar essa verdade que nós lemos. Nós devemos praticar a palavra, porque somente ouvir é como entrar em um ouvido e sair no outro. Né? Ontem nós falamos sobre a fé, sobre crer, sobre fortalecimento da nossa fé. Mas aqui Tiago diz que se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, ela assemelha-se ao homem que se olha no espelho e esquece da sua imagem. Quantas das vezes nos levantamos pela manhã, normalmente vamos escovar os dentes, lavar a cara, olhamos no espelho e logo saímos e esquecemos da nossa imagem. Esquecemos como tínhamos o cabelo, como tínhamos a cara. Isso é o que acontece com aquele que não pratica a palavra, com aquele que é simplesmente ouvinte. É uma árvore que não dá frutos, é uma árvore que não cresce. Não tem como você crescer se você não pratica a palavra. Se não consegue seguir praticando a verdade. Existem muitas pessoas que conhecem versículos da Bíblia de cor, vai nos cultos, assistem pregações, mas não praticam. Pensam que são discípulos por ouvir a palavra. Mas ser discípulo não é aquele que sabe mais, mas é aquele que obedece. Ser discípulo de Jesus, ser discípulo é obedecer, é obediência, é praticar a palavra. E praticar a palavra é perdoar quando é difícil, quando te magoam, é amar quando te ferem, é confiar, mesmo sem saber o que acontecerá, sem saber, mesmo sem saber como. Isso é praticar a palavra. É a fé em ação. A fé sem obras, ela é morta. Eu gostaria de ler aqui no versículo 19, que diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Ou seja, temos que estar prontos a ouvir. O que acontece é que tem muita gente que quer falar, quer contar, quer dar testemunho, esquece de ouvir. Ajoelhamos para orar, para ter uma conversa com Deus. E esquecemos que a conversa, ela precisa de duas pessoas. A conversa não é uma pessoa falando somente. A conversa são os dois conversando, os dois. A oração são duas pessoas conversando. Não é apenas uma pessoa, mas são duas. E aí você fala. Amém. Tchau. E nós estamos vivendo um tempo que nos estão ensinando como orar, nos estão ensinando como ouvir a voz de Deus. Que possamos pôr em prática esse amor, que possamos pôr em prática o perdão, que possamos pôr em prática a solidariedade, a paciência, a temperança, possamos colocar em prática o perdão. E aí sim estaremos praticando a palavra. No versículo 20 diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso ele fala aqui, tardio em irar-se. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essa palavra aqui é poderosa para nos salvar.
E aí fala, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquece e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas, olha aqui o que fala aqui, gente. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas poderoso, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Você quer ser feliz em tudo aquilo que você fizer? Então pratique a palavra. Você quer ser feliz em tudo que você fizer? Então, ouve e pratique. Ponha sua fé em ação. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Nós devemos ouvir, praticar, ajudar aqueles que precisam e não nos contaminar com este mundo. Não nos contaminar. Filtrar tudo aquilo que escutamos. Filtrar tudo aquilo que escutamos e firmar os nossos passos na palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, engrandecemos o teu nome, Senhor, porque tu és poderoso, tu és maravilhoso. Te agradecemos, Pai, por esse devocional, te agradecemos pela tua presença em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, por falar aos nossos corações e cada dia nos ensinar, Deus, a dar passos certos, passos de fé. Oh, Jesus, obrigada por nos exortar, por nos ensinar, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor. Possamos ser praticantes e não somente ouvintes, Pai, mas praticantes da tua palavra, praticantes da tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Dai-nos um domingo abençoado, que seja um dia de paz, um dia de descanso, um dia de bênção, papai. Em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Amém? Amanhã estaremos aqui para mais um devocional. Em nome de Jesus. Um grande beijo e até amanhã.